Boa noite! Nossa, vim pulando hoje, hein? E aí, gente? Bem-vindo em mais um Flash. Segurou demais, cara. É o Flash, não o Homem-Aranha. Não vim... Ah, é o Flash, né, gente? Tô péssimo. Poxa, a Tia Beth perdeu a minha entrada. Tia Beth perdeu a minha entrada triunfal, gente. Poxa, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Vai ter que assistir depois a gravação. Pra não... Só essa partezinha, Perdeu tá? a entrada de hoje. Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos em mais um encontro, mais um Flash Talk Fest. E eu quero começar já agradecendo, porque em cada semana que a gente aborda algum tema, a gente encerrar a nossa gravação e o nosso bate-papo. E algumas pessoas começam a mandar mensagem falando sobre o tema, apresentando alguma perspectiva que elas se depararam ao longo da semana. E assim tem sido desde o primeiro encontro, né? Então, assim como tem sido relevante para a nossa vida, eu acredito que seja também para a vida de vocês. E para a gente é um prazer imenso participar da vida de vocês de alguma forma, tá legal? Lembrando que esse encontro, essa atividade, né, não é de cunho religioso, tá? No nosso bate-papo, principalmente, cada participante aí tem a liberdade de expressão, de poder falar das suas realidades, né? E assim a gente poder ter a liberdade de ilustrar, tanto com experiências, tanto com ensinamentos, e aí cada um vai poder contribuir para o crescimento de todos, e tá o bom? E o retorno do pessoal também, né, tá sendo bem legal, bem... aqueles que não estão ao vivo, né, e aí assistem os vídeos e mandam o retorno pra gente, tá sendo bem legal, bem legal. Mesmo que a gente pede, assim, não precisa ter muito, né, desse feedback aí, mas tá sendo bem legal participar um pouquinho, né, da vida de cada um com os temas que a gente tem abordado, que é realmente está dentro da nossa realidade, né, do nosso dia a dia. E a gente, como a gente já falou, né, os temas, eles não são pré-elaborados, tá? De acordo com a nossa vivência, a nossa percepção, até com aqueles que nos cercam, né, a gente percebe a necessidade de abordar algum tema, né, seja de forma engraçada, seja de forma lúdica, ou seja, né, ainda que um tema um pouquinho mais sério, como o de hoje, da semana passada, né, mas a gente tenta trazer informação, conhecimento, né, para que a gente tenha alguma transformação de vida nessa parte aí do conhecimento, do entendimento de determinados assuntos. Além, né, de quem participa ao vivo, a gente tem a liberdade aí de poder conversar, rir, né? E até depois do bate-papo virtual, a galera que fica aqui, Suelen, Índio, Matheus, a gente acaba dando continuidade, fazendo comentários, né, e pensamentos, que foi o caso da semana passada. Já surge na mesma hora o tema para semana seguinte, vamos dizer assim, né? E foi até o motivo da gente replicar o tema, né? Ou seja, fazer a parte 2. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho a pergunta, né, o pensamento que foi projetado aqui no ar logo quando a gente terminou o nosso encontro, e aí que deu o contexto para o encontro de hoje, tá beleza? Bom, pensando numa dinâmica para falar o nosso tema. Semana passada nós fizemos lá a dinâmica, né, da forca, para representar o nosso tema. E eu até brinquei com o Matheus, né, Matheus? Que o Matheus correu. Porque eu falei para ele que eu queria fazer a forca ao vivo. Cada erro de palavra eu apertaria um pouquinho mais. Só que tinha criança presente, o Matheus ficou com medo de eu apertar muito. E aí ele acabou não querendo participar. Mas isso era para simbolizar que cada palavra que a gente emite, ela exerce uma influência tanto positiva quanto negativa. E é isso que a gente faz, né? Às vezes as pessoas estão com a corda no pescoço, passando por nós, e uma palavra que a gente transmite, a gente aperta um pouquinho mais essa corda, ou a gente dá aquele socorro que a pessoa precisa. Bom, na nossa dinâmica de hoje, a gente quer brincar com vocês de vivo ou morto. Tá todo mundo com o áudio habilitado aí? André, como é que a gente vai brincar de vivo ou morto ao vivo? Sem condição, né? Só ele. Como que a gente vai brincar de vivo ou morto? Vai ter que afastar sofá, afastar cadeira. A Suelen tá aqui, eu vou gravar a Suelen, tá, gente? Pra ela... Se eu matar ela aqui, eu vou botar aqui. O Matheus tá aqui também, já chegou. Mas brincadeira, tá? Não, claro que não dá, né, pra gente fazer vivo ou morto. Aí virtual, até porque tem um atraso da internet. Mas
são duas brincadeiras, né? Foram duas brincadeiras que a gente observou que o propósito da brincadeira relata, né? Retrata, na verdade, o tema que a gente está abordando, né? E a ideia da brincadeira é a gente apenas ilustrar, né? Como a gente se posiciona diante da morte e diante da vida, tá bom? Hoje não vai dar pra gente fazer essa brincadeira. Acho que a galera teria que fazer um aquecimento antes e tudo mais. Mas enfim. Os polichinelos. Vamos deixar aí pro tio Índio, vamos deixar pro mestre Índio numa outra oportunidade. Bom, entrando no nosso tema de hoje, primeiro eu queria saber como é que vocês estão. Tia Beth, como é que foi a semana? Semana passada, o tema da semana passada pra cá, refletiu sobre o tema, como é que foi pra você? Não, foi bom, eu refleti sim, porque é uma coisa muito séria, né? No momento que a gente está, a gente fica pensando muito nisso, nos que estão à nossa volta, tudo, né? Foi bem... Mas assim, eu tive uma paz, eu fiquei muito tranquila com a ideia, assim, porque Deus tem o controle de tudo, né? A gente fica realmente em desespero, ainda mais quando a gente vê assim, perto alguma coisa, fica preocupado, a tendência é ficar triste, mas ao mesmo tempo eu tive um conforto e fiquei muito tranquila mesmo com relação ao tema. Tá legal. Obrigado, Tia Beth, pela... Deus. É verdade. Obrigado pela contribuição. Não vou perguntar a todos presentes, tá, gente? Mas quem quiser manifestar aí alguma opinião, pode desabilitar o áudio e pode habilitar o áudio e falar com a gente, tá? Semana passada aconteceu uma situação engraçada, né? Porque uma das participantes falou que ficou com vergonha de falar a sua opinião. E eu achei a opinião dela, a realidade dela, muito interessante. Por quê? Porque é fora de um formato, né, que a gente está abordando. E a pessoa falou assim para mim no dia seguinte: André, poxa, toda vez que eu me deparo, seja alguém adoecendo, seja alguém à beira da morte, seja alguém que tenha morrido, eu não consigo nem dormir. Eu fico tão tensa, tão preocupada, tão apreensiva que eu perco o chão, eu perco o meu estado de espírito, eu fico muito tensa e não consigo lidar com as emoções diante de uma informação dessa. Só de eu pensar na possibilidade, eu já me coloco numa situação muito desconfortável. E aí acho que é isso que é interessante para o nosso bate-papo, né? A gente ter a liberdade de falar o que a gente realmente sente. Porque às vezes o nosso sentimento vai de encontro com o sentimento de alguém e a gente vai poder ali falar, né? Receber uma orientação ou até mesmo ter uma perspectiva diferente. Como foi o caso do exemplo que eu citei do Cristiano, do jovem Cristiano lá no Degase, né? Para menores infratores. Uma abordagem fez ele pensar, fez ele repensar sobre a vida e a morte. Mas, enfim, essa semana a gente assistiu um filme chamado A Cabana. Quem já assistiu esse filme aí? Tia Rosane? Já esqueci. Não assistiu? Suelen já assistiu, Matheus já assistiu e já esqueceu. Beth, Emily, Beatriz, já assistiram o filme A Cabana? Já assisti, mas eu não lembro muito assim não. Beleza. O filme A Cabana, Beatriz já assistiu também, mas não lembra muito? O filme A Cabana, depois se vocês puderem assistir novamente, né? Ou assistir a primeira vez, gente, ele traz uma perspectiva totalmente voltada para essa realidade. Por quê? Porque ele vai retratar sobre a morte de uma criança, a morte de uma filha. E como o pai se coloca, como o pai reage àquela circunstância, a perda e a morte da sua filha. E quais áreas são afetadas através dessa perda. E assim, ele traz um sentimento tão real, porque é como se a gente, realmente, como eu falei, né, semana passada, dói a gente saber que vai perder alguém, ou a gente perder alguém. Dói muito porque a gente não foi criado para a morte, né? Ninguém vive pensando na morte. Mas lá nesse filme, o pai que perdeu a sua filha, ele teve alguns sentimentos como culpa, raiva, ódio e até juízo, né? Ele se colocou numa condição de juízo diante da circunstância e diante de quem cometeu o ato que levou a sua filha ao sequestro e, consequentemente, à morte. Então, quem puder, depois assista esse filme e aí vocês podem depois mandar lá as mensagens
sobre a perspectiva de vocês. Independente do cunho religioso, né, da apresentação religiosa, eu tenho certeza de que vai nos deixar uma reflexão muito abrangente sobre como precisamos lidar com a morte, tá bom? Falando sobre a retrospectiva lá do Cristiano, eu encerrei o encontro da semana passada falando que o Cristiano perguntou para mim, né? Cristiano, aquele jovem que cometeu um homicídio, né? E ele se gabava e alegava que promovia o homicídio porque ele queria que aquela pessoa tivesse paz através da morte. E aí, num bate-papo, ele compreendeu a paz através da vida. E aí ele me fez a seguinte pergunta: como você garante? Qual é a prova que você tem de que existe o céu e o inferno? E aí eu respondi a ele com uma contra-pergunta. Eu perguntei para ele: como você garante que não existe o céu e o inferno? E essa dúvida fez com que ele tivesse uma mudança no seu entendimento e na sua forma de viver. Mas eu não respondi a pergunta dele. Sobre como eu garanto que existe o céu e o inferno. E aí, quando a gente terminou aqui o nosso bate-papo, conversando com o Matheus, né, a gente fez uma explanação do seguinte: você conhece alguém que já tenha morrido e tenha voltado e dito para você como é, e se é, e como é que funciona exatamente? A gente não tem. Vocês aí em casa conhecem alguém que tenha morrido, tenha voltado e falado: é assim, assim, assado, eu vi isso, aconteceu aquilo, é verdade, pode acreditar, ou então não é nada disso, é mentira, vocês não precisam acreditar porque é mentira, a realidade é essa. Alguém de vocês aí que estão presentes, vocês já se depararam com alguém assim? Vocês conhecem alguém assim? Não, né? Foi exatamente essa resposta que eu dei, né, Matheus? Jesus, você falou. Pois é. Na verdade, eu conheço alguém. Você esqueceu dessa parte, né? Na verdade, eu conheço alguém. Nós conhecemos alguém, gente. E tá registrado. Alguém que veio de lá, se fez presente no nosso meio. Depois ele morreu e ressuscitou. E ele mostrou pra gente, ele nos orientou de como é a habitação no céu, como é estar na presença de Deus. Eu não estou falando de uma questão religiosa, eu estou falando de um fato histórico. Né? A gente está falando de um fato histórico, está registrado. Se eu acredito ou não, se você acredita ou não, a crença está em você e não está na falta de verdade. Por quê? Como que a gente comprova que isso aconteceu de fato? Muitas pessoas evidenciaram a ressurreição de Jesus. Muitas. Não foram uma, duas, três, quatro, não. Foram muitas mulheres, inclusive, que naquela época não tinham a sua palavra como uma autoridade de testemunho. Muitas mulheres viram e testemunharam que Jesus ressuscitou. Qual é a diferença? E aí eu vou falar aqui, né? Acho que alguns vão assimilar. Lázaro, também já devem ter ouvido falar dessa história, né? Que Lázaro morreu, né? E quando Jesus foi lá, ele ressuscitou. A filha de Jairo também ressuscitou. Qual é a diferença de uns para Jesus, né? É porque eles ressuscitaram em vida. Eles voltaram a viver no mundo natural, né? O filho do funcionário voltaram a sentir tristeza, voltaram a sentir dor, voltaram a sentir raiva, voltaram a pecar, cometer coisas que desagradam a Deus. E a diferença é que Jesus ressuscitou num corpo glorificado. Ah, André, mas você está usando esse exemplo... mas esse exemplo existe, está registrado lá, gente, foi comprovado. Historicamente, ele ressuscitou, se fez presente, fez muitas coisas, além de nos orientar e nos mostrar como é uma vida lá na eternidade. Então essa é a nossa referência de vida e a nossa expectativa, ok? Lá no livro da vida ele fala, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aí, por que a gente achou necessário fazer uma extensão, né, que eu até comentei com o Matheus semana passada? Esse tipo de tema, quando a gente fala sobre a vida, sobre a morte, sobre o real, sobre o espiritual, natural e espiritual, né, e sobre a eternidade, né, não tem como a gente abordar um tema desse na superficialidade.
Não tem. A gente sabe que cada crença tem uma vertente, tem um entendimento sobre vida após morte. A gente sabe disso e respeitamos isso inclusive, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Mas a questão é, muita gente acredita que Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus morreu, veio, nasceu, morreu, ressuscitou e está lá no céu. Muita gente crê nisso. Quem pega o livro histórico, que está lá no livro da vida, vai falar, realmente isso aconteceu. Muita gente confirmou que isso aconteceu. Ok. A gente presenciou, né? E esse texto que está relatado lá no Evangelho de João, né? No livro lá de João, que compõe o livro da vida, ele vai falar quem crê em mim, né? Jesus falando isso, quem crê em mim não sofrerá a morte eterna, mas passará da morte para a vida, não morrerá eternamente. A questão não é apenas na palavra crença. Por quê? Às vezes a gente se habitua, né, com, eu creio. Um monte de gente crê. Todo mundo crê, na verdade, que isso é possível, que isso é real. A grande diferença é, além de saber da verdade. Porque esse mesmo texto que diz, né, ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim. Quem vive em mim. O que ele está querendo dizer com isso, gente? É impossível a gente acreditar na informação de quem é Jesus, como viveu Jesus, qual era o propósito de Jesus, e a gente não amá-lo, e a gente não amar, não compreender o amor de Deus para conosco. E ao mesmo tempo, se a gente acredita, a gente deseja viver essa realidade, essa novidade de vida, automaticamente eu vou querer seguir as orientações que ele deixou. Porque se eu quero o objetivo que ele nos ofereceu, né, o motivo que ele nos ofereceu, eu quero viver de maneira que eu tenha essa garantia, que é a vida eterna. Tem relacionamento, né? Ou seja, esse texto não é suficiente para explicar a salvação, a vida eterna, porque muita gente crê. Mas quando a gente se aprofunda um pouquinho mais nesse contexto, a gente entende que quem acredita ama, e quem ama vive seguindo as suas orientações. É igual um filho quando ama o pai. Não adianta o filho falar que ama e fazer tudo diferente do que o pai orienta, porque a maior prova de amor é a obediência. O Isaac ainda não está nessa prova de amor. O Isaac ainda não está praticando tanto, né? Ele ainda não está praticando tanto essa prova de amor. Então, gente, para a gente encerrar, né, essa conclusão, tá, desse tema, a gente está aqui realizando, né, o nosso 10º encontro, né? Hoje é o 10º encontro aí do Flash. Passa rápido, Passa né? rápido. Vou botar o sintético. É verdade. E a gente, assim, não queria deixar esse pensamento vago, né, sobre comprovação. Uma pergunta, ela continua sendo sempre uma pergunta enquanto não houver uma resposta, né? A partir do momento que a gente consegue construir uma resposta, a gente passa a ter uma afirmação e não mais uma pergunta, tá? Então, aqueles que realmente creem, né, que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi enviado por amor a nós, ele sofreu, ele morreu e ressuscitou por amor a nós para nos mostrar como é a vida após a morte, então logo a gente tem uma responsabilidade com essa verdade. A gente passa a ter responsabilidade com essa informação e a gente demonstra o amor a ele através da prática. E esse amor tem, né, lá no livro da vida, um texto muito conhecido que fala quando Deus entregou, né, o seu único filho por amor a gente. E o que nós estamos fazendo com esse amor que ele nos dá? Ele deu o seu único filho, ele entregou para que a gente pudesse ser liberto dos nossos pecados. E isso não tem palavras, não tem preço que mostre o tamanho desse amor, desse Deus por nós, né? E aí a reflexão para a gente encerrar é: se hoje fosse o seu último dia, como você viveria? Até rimou, né? Mas é uma pura verdade. Às vezes a gente entra na nossa fase do egoísmo achando que nós somos o centro da atenção. Nós detemos, né, a verdade ou a necessidade. E por que eu estou perguntando isso? Essa semana eu me deparei com uma situação e eu preciso ilustrar essa informação, sem expor, né? Mas eu conheci uma pessoa e essa pessoa aparentemente não necessita
né, de condição financeira, não passa necessidade. Pelo contrário, tem uma vida bem boa, tem uma vida estável, confortável. E aí, essa semana eu passando de carro, vi um rapaz que estava vendendo pipoca doce, né, que eu amo inclusive, eu gosto muito. E esse rapaz, ele pedia licença no ponto de ônibus, no sinal, ele pedia licença, colocava a pipoca no para-brisa dos carros para depois voltar correndo para recolher. Ele estava ali trabalhando, né, da maneira que ele conseguia. E era um rapaz simpático, era um rapaz educado. E logo quando eu vi isso, eu falei, caramba, essa pipoca é a pipoca que eu gosto, né? Gordinho tem essas coisas. É a pipoca que eu gosto, minha boca encheu de saliva. E eu vi, eu só tinha R$2 no carro, eu peguei R$2 e entreguei para ele quando ele voltava. Aí ele, poxa, é R$2 a pipoca. Eu falei, meu amigo, eu não quero a pipoca, eu só quero te abençoar hoje pelo seu trabalho. E ele ficou tão feliz que o tempo que ele segurou o dinheiro e voltou, né, com a pipoca, o sinal abriu e o carro que estava na minha frente foi embora com a pipoca no para-brisa. E eu vi aquela situação e o carro foi embora com a pipoca do vendedor no para-brisa e lá na frente a pipoca caiu no chão porque bateu o vento. E que tristeza eu senti por ver que não houve compaixão, que não houve aquela preocupação, né? Esqueci a palavra agora, falei tanto. A empatia, não houve empatia, né? Porque imagina se fosse eu precisando vender aquela pipoca para o sustento de casa. Simplesmente passou direto. Mas olha como é que Deus é maravilhoso, né? Eu paguei a pipoca daquele rapaz. Porque eu, na verdade, eu queria dar, mas o outro acabou tomando dele aquilo que não foi comprado, né? Então Deus supriu as necessidades daquele trabalhador, mas acabou revelando o caráter. Ou seja, as nossas ações revelam o nosso caráter. Então, fica essa pergunta para hoje. Se hoje fosse o seu último dia, se hoje você recebesse a notícia de que é o seu último dia de vida, como você viveria? Como você lidaria com o próximo? Como você planejaria as suas ações? Por quê? Uma frase que eu nunca vou esquecer, dita pelo meu pai Estor, Marco André Vitório da Silva. Como você espera ser lembrado? No dia do nosso túmulo, no dia do nosso enterro, as pessoas falarão sobre nós. Terão liberdade para falar sobre nós. Como você espera ser lembrado? Então, que fique essa reflexão. A gente encerra esse tema com essa frase. Como você espera ser lembrado? Gente, muito obrigado pela presença e participação de todos. Grande abraço e até o nosso próximo Flash. Vou encerrar ali a gravação. Tchau, gente. E aí eu vou dar a oportunidade para vocês.